Olhe por um prisma que Israel, ele saiu do Egito, iniciou-se o período dos juízes, e lá no período dos juízes havia uma corrupção moral, e o povo se afastava. Então surgiu um juiz, e esse ele se agarrava ao Senhor, e acabava que o povo também se incendiava o coração em servir a Deus, e voltavam para Deus, e Deus assim os livrava. Assim, passou-se o período dos juízes, e isso foi cíclico no período dos juízes. Passou-se o período dos juízes, entrou o período dos reis. Novamente acontecia a mesma coisa. Havia uma corrupção moral, mas entravam os profetas, trazendo uma mensagem do Senhor para que se voltassem para Deus, e muitas vezes surgiam principalmente no reino do sul, no caso, o reino de Judá, porque o reino havia sido dividido entre o norte e o sul. E principalmente no reino de Judá. Levantavam-se reis que topavam seguir ao Senhor. E o Senhor, novamente, depois que o povo se corrompia a lei moral presente em seus corações, se afastavam do Senhor, então havia esse rei, puxava novamente o querer adorar ao Senhor, o querer servir ao Senhor, e assim o povo também abraçava aquilo e honravam a Deus. Passou-se o período dos reis, entrou-se o período do cativeiro na Babilônia. Depois do cativeiro, depois da diáspora, voltou o povo de Israel após 70 anos aproximadamente, e assim o povo, através de alguns ícones, depois da volta do povo de Israel, que alavancava o povo num querer ao servir ao Senhor. E assim o povo topava seguir a Deus. E assim, até chegar o período do silêncio profético, que não havia mais profeta, então nasce a voz que clama no deserto, e depois surge o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Onde eu quero chegar com isso? Se você olhar Israel como um prisma, uma projeção, porque afinal de contas ele foi uma projeção no passado, a lei era a projeção do bem perfeito que era Jesus, que haveria de vir. Se nós formos olhar, nós vemos Israel que moralmente deixou-se corromper, se afastou do Senhor e depois foi resgatada pelo Senhor. Você vê que quando Deus desperta Josué e Zorobabel, foi um fogo tão intenso que isso é referência para o fogo que há de vir no mundo antes da vinda do nosso Senhor. E assim, deixe esse fogo do Senhor contagiar você. Você foi chamado para algo muito grande. Você foi chamado para ser testemunha do nome do Senhor. Há feitos, há coisas, situações que acontecem na sua vida e Deus te livra. Deus ama você. E também você está sendo instrumento para propagar o Deus vivo que salva e que quer salvar a humanidade.
Essa é a boa notícia.